Boa noite, meus irmãos. Gostaria que todos pudessem acompanhar na sua Bíblia o texto da nossa meditação nesta noite, que se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 16, do versículo 13 ao versículo 17. Evangelho de Mateus, capítulo 16, dos versículos 13 a 17, onde nos diz assim a palavra do nosso Deus: Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: Quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros dizem que é Elias, e outros ainda dizem ser Jeremias ou algum dos profetas. Mas vós, continuou Jesus, quem dizeis que eu sou? Respondendo, Simão Pedro disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: Bem-aventurado és, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Que Deus possa nos abençoar com a sua palavra, e de fato espero que esse seja o desejo de cada um de nós, porque quando nós olhamos para o Evangelho de Mateus, especialmente neste capítulo, não podemos esquecer que Jesus tinha acabado de ter um embate com os fariseus e os saduceus, que estavam ensinando princípios equivocados, uns zelosos demais e os outros liberais demais. Então Jesus, olhando para a atitude dos fariseus e saduceus, ele olha para os seus discípulos e os exorta a tomarem cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Em outras palavras, tomem cuidado com as falsas doutrinas e com os falsos mestres. E entendemos pela palavra de Deus que é dever de todo discípulo de Cristo tomar cuidado com essas coisas, vigiar e orar, combater o bom combate da fé, é dever de todo cristão. E é por isso que Jesus estava aqui procurando firmar, fortalecer a definição que os discípulos tinham a respeito dele mesmo, com base na palavra de Deus, para que eles pudessem ter convicção, uma convicção tal que os permitisse permanecer inabaláveis contra as astutas ciladas do maligno, contra a artimanha daqueles que de forma sutil querem ensinar a mentira ao invés da verdade. Então, para tentar fortalecer a convicção dos seus discípulos, Jesus faz apenas duas perguntas neste texto: Quem diz o povo ser o Filho do Homem? Esta é a primeira pergunta. O que o povo pensa a meu respeito? Quem o povo pensa que eu sou? E a outra pergunta que Jesus faz no versículo 15 é: e vocês? Quem dizeis que eu sou? Quem vocês dizem que eu sou? Ou quem eu sou para vocês? E essas duas perguntas, ou de forma especial essa última pergunta merece a nossa consideração nesta noite, porque cada um de nós precisa pensar: quem é Jesus Cristo para mim e para você? Quem é Jesus Cristo? Porque podemos perceber nesse texto que os homens, de forma geral, têm muitas definições ou pensamentos diferentes a respeito de quem é Jesus Cristo. Especialmente nos dias de hoje, há muitas pessoas que acreditam que Jesus é apenas uma lenda, uma fantasia criada pela mente dos homens, algo fantasioso, especialmente considerando, a consequência do racionalismo. E de certa maneira o racionalismo presente nos dias de hoje, onde há muitos críticos textuais que afirmam que Jesus é uma lenda simplesmente porque não conseguem aceitar os milagres que ele realizou. Se a ciência não pode comprovar, então não é verdade, é mentira. A Bíblia diz: Jesus andou sobre as águas. Quantos andaram sobre as águas? Fora Jesus Cristo e Pedro. O homem tentou,
Tentou, e aqueles que se dizem mágicos conseguiram andar sobre as águas, com uma placa de vidro por debaixo, para ninguém ver onde ele estava pisando. Então, por não terem uma definição científica, os homens chegam a acreditar que Jesus Cristo é apenas uma lenda, uma fantasia. Mas há também aqueles, por outros lados, que pensam que Jesus é um mito, que ele foi um homem perfeito, e somente isso, um modelo, um padrão a ser seguido, um ideal de caráter, um ideal de moral, de prática, de atitude correta, um exemplo, alguém que merece realmente ser imitado, um homem bom, mas nada além disso. Mas queremos nesta noite ajudar você a ter uma definição melhor, ajudar você a definir quem é Jesus Cristo para você. É claro que isso é um pensamento e é uma pergunta que deve ser respondida de maneira pessoal. Eu não posso responder por você. Mas nós entendemos que a Bíblia nos dá uma boa base para entendermos quem de fato é Jesus Cristo. E desde já peço perdão, nós não vamos ser exaustivos, ou seja, não vamos dizer tudo o que a Bíblia fala a respeito de Cristo. Senão passaremos uma eternidade tentando definir o que a Bíblia diz a respeito do Senhor. Não. A Bíblia nos dá uma boa base para entendermos simplesmente que esses dois pensamentos estão errados. Aqueles que pensam que Jesus é uma lenda e aqueles que pensam que Jesus é apenas um mito. Um que ele não existiu e outro que ele existiu, mas foi apenas um homem qualquer, que foi bom ao ponto de se tornar um padrão para a humanidade. Mas de forma bem clara, olhando para esse texto e a declaração que Pedro faz, percebemos que Jesus não era apenas uma lenda, uma fantasia, uma ficção, ele de fato existiu. A declaração de Pedro, quando Jesus pergunta: quem vós dizeis que eu sou? Pedro então afirma: tu és o Cristo, o prometido de Deus, o Messias, o enviado do Senhor, e tu és também o Filho de Deus. Nesta simples declaração de Pedro, ele está afirmando que Jesus Cristo existiu como um homem, o Cristo, o enviado do Senhor, e a humanidade não pode negar, porque nenhuma presença foi tão marcante na história da humanidade quanto a presença de Jesus Cristo. De forma bem simples, poderíamos dizer que toda a humanidade reconhece que teve um tempo antes de Cristo e um tempo depois de Cristo. Toda a humanidade reconhece que Ele existiu e que de fato veio a este mundo, viveu como um de nós e morreu crucificado em uma cruz. Um fato histórico reconhecido por todos. Ele de fato existiu. Sim, ele existiu. Nasceu de uma mulher, como um homem, no tempo certo determinado por Deus. Ele veio a este mundo numa figura humana, como um de nós. Gálatas 4, versículo 4 diz isso: vindo a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei. Talvez você possa interpretar a lei como os mandamentos, o Pentateuco, ou você pode entender que ele nasceu debaixo da lei, que significa da lei natural. Ele nasceu como nasce qualquer criança, por um processo natural. Ele não apareceu na humanidade do nada. Ele não surgiu do nada, ele nasceu. Ele assumiu a forma de homem. E como criança cresceu diante de Deus e dos homens em estatura e em graça, como também afirma a sua palavra em Lucas capítulo 2.
Ele habitou entre nós. O Evangelho de João assim o afirma, capítulo 1, versículo 10 e versículo 14. O Verbo que se fez carne estava no mundo, mas o mundo não o conheceu. Ele veio ao mundo, ele estava entre nós, mas as pessoas da sua época não aceitaram e não o reconheceram. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14, como a glória do unigênito do Pai. Sim, ele habitou entre nós, viveu como um de nós, e nós conhecemos bem a sua história. Não preciso me prolongar muito para defender que de fato Cristo existiu como homem. Sim, ele existiu. Não preciso me estender muito, porque nós conhecemos a sua história. Nós sabemos que como homem ele foi tentado por Satanás, como nós somos. A diferença é que ele não teve pecado. Ele foi tentado em tudo que nós somos. Então não há nada que você possa experimentar nessa vida que você diga: Deus não sabe o que eu estou passando. Deus sabe, porque Jesus Cristo passou por tudo que você passa, e digo mais, enfrentou uma dificuldade ainda maior do que você, porque ele foi tentado pessoalmente. Ele estava cara a cara com Satanás, depois de 40 dias e 40 noites sem comer naquele deserto. Ele teve fome, ele teve sede, ele ficou cansado como homem, ele chorou, lamentando pela dureza do coração do seu povo, e ele chorou quando soube que seu amigo Lázaro estava morto. Ele experimentou tudo aquilo que nós experimentamos. Seu ministério foi inigualável, porque ele não era uma lenda, assim como não era também um mito. Ele não era uma lenda porque ele de fato existiu e habitou entre nós, esteve no nosso meio. Os homens puderam tocá-lo, o que nós não pudemos, é verdade. Mas Tomé, que não creu e disse: eu só creio se eu tocar, pôde tocar e confirmar: ele está vivo, ele está aqui. Mas seu ministério foi inigualável porque ele não era apenas ele não era uma lenda, ele era real. Ele não era um mito, ele era um homem, sim, mas precisamos reconhecer que ele também era Deus, porque o que ele fez, homem nenhum jamais fez ou pôde fazê-lo. E é claro que nesse aspecto poderíamos passar a noite falando de tudo que Jesus fez, curando cegos, paralíticos, expulsando demônios, acalmando a tempestade, multiplicando pães. Não foi mágica, foi a manifestação da sua divindade. Assim como Deus alimentou o seu povo no deserto, lá estava Jesus no deserto alimentando as multidões, para mostrar aos homens que ele não era apenas um homem, e não era um homem qualquer, ele era Deus homem habitando conosco. O Emanuel, Deus conosco, o conselheiro, Deus forte, maravilhoso, era ele que estava conosco, no meio da humanidade. Ele era a imagem perfeita de Deus. Era o que Pedro estava afirmando aqui em Mateus 16, versículo 16: tu és o Cristo, homem, o Filho do Deus vivo, Deus.
Numa única expressão, Pedro estava afirmando que Jesus era homem e Deus ao mesmo tempo. Ele era testemunha de tudo aquilo que ele viu em Jesus Cristo. E sem dúvida Jesus era a imagem perfeita, a revelação perfeita de quem é Deus. E isso pode ser facilmente confirmado lendo João, lendo Hebreus. E é interessante o capítulo 1 de João e o capítulo 1 de Hebreus. A primeira coisa, nesses dois livros, no Evangelho de João e no livro aos Hebreus, que você precisa entender e aceitar, é que Jesus Cristo é Deus. O Evangelho começa assim e a carta aos Hebreus começa assim. Você precisa reconhecer que Ele é Deus. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Ele era Deus. Como Deus, Ele era a luz do mundo, o autor da vida, cheio de glória, a manifestação da luz divina, a fonte da graça e da verdade. Tudo isso você vai encontrar no Evangelho de João, versículos de 1 a 18, e você pode ler depois com muita calma. O versículo 14 e 18 diz que Ele era a revelação perfeita de Deus, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. E João 1,18 nos diz que ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito, que está no seio do Pai, é quem o revelou. É interessante como João usa a palavra aí, não é? Ninguém jamais viu a Deus. Só quem viu a Deus? O Deus unigênito que está no seio do Pai, Jesus Cristo. E é esse quem revelou o Pai. E é importante que você entenda isso, porque há muitos por aí que dizem que Jesus Cristo não era Deus, e de certa maneira vão distorcer a palavra de Deus para confundir você. Como certa vez alguém me questionando quis usar Filipenses, capítulo 2, onde diz: ele não teve por usurpação ser igual a Deus. Você sabe o que significa a palavra usurpar? Disse a pessoa. Usurpar é roubar um título que não lhe pertence. Está vendo? A Bíblia diz que Jesus não roubou um título que não pertencia a Ele, então Ele não é Deus. Mas não é isso que a palavra quer dizer. Aquele texto está dizendo que Jesus de fato não roubou esse título de Deus, porque já pertencia a Ele. Ninguém rouba o que já lhe pertence. Ele é Deus, e Ele era Deus conosco, habitando no nosso meio. O Deus homem, o Deus perfeito. E eu até gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia em Hebreus, capítulo 1. Eu gosto das definições que o autor colocou ali, porque é muito semelhante do Evangelho de João, capítulo 1. Começa o texto de Hebreus dizendo assim: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pela qual também fez o universo. Ele é o Filho, o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, que herdou o mais excelente nome do que ele. E é interessante que nesses 4 versos ele afirma, a palavra de Deus afirma, e o que é mais maravilhoso, porque está de conformidade com o Evangelho de João, e está de conformidade com tudo que Jesus falou, e o que há de maravilhoso nisso
é que Jesus nos ensinou que se houverem 2 ou 3 testemunhas, o caso se confirma. O que Jesus disse a seu respeito era verdade, foi confirmado pelo Pai, foi confirmado no Evangelho de João e foi confirmado na carta aos Hebreus e por todos os demais apóstolos. Então podemos confiar que é a verdade. E nesses poucos versos o que nós vemos é que ele é o resplendor da glória, a expressão exata do ser de Deus, ou seja, ele é a revelação de Deus. Deus é Espírito. Por ser Espírito ele é Deus Pai, por ser Espírito ele é invisível. Mas para que pudéssemos contemplar a Deus, Jesus Cristo se fez homem, para que pudéssemos enxergar uma imagem do nosso Deus, Jesus Cristo, o Deus que se fez carne e habitou entre nós. E aqui não apenas declara que ele é Deus, como declara que ele é o Criador de todas as coisas, foram feitas por ele, por meio dele, quando diz aqui, pelo qual também fez todas as coisas. Por meio dele, de Jesus Cristo, Deus fez todas as coisas. E ele não apenas criou todas as coisas, mas continua a sustentá-las nas suas mãos, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Então ele estava criando, ele está criando, sustentando, perdoando, purificando. Diz aí, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Então Jesus Cristo é a imagem perfeita de Deus, criando, sustentando, perdoando e purificando, como bem sabemos, e assim pensavam os judeus, só há um que pode perdoar pecados, e esse é Deus. E Jesus então olha para eles e diz: o que é mais difícil? Dizer perdoados estão os teus pecados, ou dizer para este homem levanta e anda? E ele diz: para que vocês saibam que o Filho do Homem tem poder sobre a terra, então eu digo para ele: levanta e anda. A confirmação do que o que ele estava dizendo era verdade. Não apenas perdoou o pecado daquele homem, como permitiu que a sua vida fosse transformada, curado de imediato. Ele não passou um mês na UTI e depois foi curado. Ele não passou por uma cirurgia para ser curado e depois dar testemunho que foi Deus. Não, foi de imediato. Ele levantou, tomou o seu leito e saiu andando. Jesus Cristo, superior aos anjos, a todos os seres criados. É por isso que ele está à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado superior a todos os anjos. Ele já era superior e já estava acima de todos. O seu trono está acima dos querubins, reconhecido como um Deus majestoso, eterno, soberano. Você lê o versículo 5 e o versículo 6 diz: tu és meu filho, eu hoje te gerei, e outra vez eu lhe serei pai e ele me será filho. E novamente, ao introduzir o primogênito no mundo, diz: e todos os anjos de Deus o adorem. Muitas pessoas encontram nesse texto conflitos. Ele foi criado? Não. Ele foi gerado para assumir a forma humana, receber um corpo, para poder viver entre nós. Sim, foi chamado de filho, mas Deus mesmo o reconhece como Deus soberano, porque só um que merece ser adorado, e este é Deus. E Deus, então, o Pai, diz aos anjos que o adorem. Ele reconheceu Cristo como Deus e majestade, o Senhor acima de todas as coisas. Ainda quanto aos anjos, diz a palavra de Deus: aquele que a seus anjos faz ventos e a seus ministros labaredas de fogo. Os anjos são apenas servos. Mas acerca do Filho, o que a palavra de Deus diz: o teu trono, ó Deus, permanece para sempre. Cetro de equidade é o cetro do seu reino. Amaste a justiça
e odiaste a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, como a nenhum dos teus companheiros. Ungir é dar o reconhecimento de alguém, um destaque por ser especialmente distinto, separado por Deus. E ainda, versículo 10 a 12, mostra a sua eternidade. Ainda no princípio o Senhor lançaste os fundamentos da terra, os céus são obra das tuas mãos, eles perecerão, tu porém permaneces. Sim, todos eles envelhecerão qual vestes, também qual mantos enrolarás, e como vestes serão igualmente mudados. Tu porém és o mesmo, e os teus anos jamais terão fim. O que a Bíblia, a palavra de Deus, fala a respeito do Filho. Ele é eterno, ele é o mesmo ontem, hoje e o será para sempre. Os atributos de Deus estão presentes na vida de Cristo. Soberano, a qual dos anjos Deus disse: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os inimigos por estrado dos teus pés? E a resposta é: para nenhum. Mas ele disse a respeito do Filho: assenta-te no teu trono, até que esteja tudo cumprido. Os anjos são apenas servos, mas Jesus Cristo é Deus, o Senhor soberano, aquele que está sentado no seu trono, reinando, reina e reinará para todo sempre. Como eu disse, há muitas coisas que poderíamos falar ainda a respeito de Jesus Cristo. Poderíamos lembrar que Jesus Cristo é o pão da vida, como ele mesmo afirmou, capaz de saciar todas as necessidades do seu coração. Ele é a água da vida, capaz de saciar a sede da sua alma. Ele é a luz do mundo, capaz de iluminar a sua vida, os seus caminhos. Ele é a porta do aprisco. Só há um meio de entrar nos céus, por meio de Jesus Cristo. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Só há um meio de chegar até Deus. Chegar-se até Deus é Jesus Cristo. E há muitas outras coisas que poderíamos aprender a respeito de Cristo na palavra de Deus, que são verdadeiras. Poderiam ser ditas nesta noite, mas quem sabe, se Deus permitir, faremos isso numa outra ocasião, continuar falando da pessoa de Cristo. Nunca é demais conhecer aquele que, como um bom pastor, deu a sua vida por cada um de nós. Mas não apenas deu a sua vida como um bom pastor, ele deu a sua vida e, como prometeu, ele a tomou de volta, vencendo a morte, porque ele é a ressurreição e a vida. E todos esses fatos são importantes para estarem gravados em nossos corações, para não sermos seduzidos, enganados pela corrupção deste mundo, por pessoas que de maneira sutil tentam nos convencer que Cristo não existiu. Se ele não existiu, não há esperança. Se ele não existiu, então explica por que ainda hoje há pessoas sendo transformadas por crer em Cristo. E há aqueles que querem insinuar que ele existiu, mas foi simplesmente um homem. Não teve a capacidade de, como Deus, morrer pelos nossos pecados. Mas voltando para o Evangelho de Mateus, Jesus estava considerando Pedro uma pessoa muito feliz, por reconhecer esses dois fatos, que ele era o Cristo e era o Filho de Deus. Versículo 17, depois da resposta de Pedro, Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Bar-Jonas, como você é feliz.
por acreditar no que você está dizendo. Porque não foi carne e sangue que te revelaram essas coisas, mas meu Pai que está nos céus. O que você está afirmando não vem do pensamento dos homens, vem dos céus, vem de Deus. Este fato que Jesus é homem, sim, mas também é Deus. Por completo. Totalmente homem, totalmente Deus. Se você me perguntar como isso funciona, pastor, Deus e homem num só ser, não sei te dizer. Eu posso apenas afirmar o que a Bíblia diz e aceitar, porque o pensamento de Deus é elevado demais para mim. E provavelmente será elevado demais para você. É por isso que ele requer fé. A confiança de que o que Deus diz é a verdade. E talvez você me pergunte, por que isso é tão importante? Por que é importante aceitar esses fatos? Por que conhecer Jesus Cristo e ter uma definição clara de quem Ele é para a minha vida, para mim, é tão importante? Porque quando você conhecer de fato a Jesus Cristo, você vai poder crer nele. E crendo, você terá a vida eterna. Ele disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E no Evangelho de João, capítulo 20, versículo 30 e 31 diz assim: na verdade fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais, que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. Aquilo que Pedro afirmou é o que você precisa crer. E você precisa crer para que, crendo, tenhas vida em seu nome. Você precisa crer para que, crendo, você tenha vida em seu nome. Não foi à toa que, ao conversar com Nicodemos, Jesus fez questão de afirmar, ou João deixou isso claro no seu Evangelho, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Para crer, você precisa conhecer, e precisa definir no seu coração quem é Jesus Cristo. É importante para que você seja salvo, e é importante para você que já é salvo, para que o inimigo não te engane, porque seduzido por falsos mestres e falsos cristos, muitos vieram a naufragar na fé, a apostatar da fé. E nos últimos tempos, bem afirma a palavra de Deus, muitos apostatarão da fé. A palavra apostatar significa renunciar, negar, abandonar, virar as costas para aquilo que cria, ou que nunca creu. Então cabe a você, se deseja permanecer firme na fé, reforçar no seu coração quem é Jesus Cristo para você. Quem é Jesus Cristo? Que essa semana você possa levar essa pergunta no seu coração e cada dia perguntar a si mesmo: quem é Jesus Cristo? Eu posso afirmar para você que, se você tentasse colocar num papel tudo que a Bíblia fala sobre Jesus Cristo e quem é Jesus Cristo,
dizer que Ele é o Salvador, que Ele é o Filho de Deus, que Ele é aquele que morreu pelos meus pecados, é muito pouco, e é realmente superficial diante de tudo aquilo que Ele realmente é. Então faça essa pergunta durante essa semana, e peça a ajuda de Deus para cada texto você poder responder essa pergunta no seu coração: quem é Jesus Cristo para você? Para Pedro, Ele era Deus homem, e essa afirmação era suficiente para ele crer e ter a vida eterna. E eu espero que seja suficiente também para você, para que você possa desfrutar do perdão de Deus, para que você possa desfrutar da paz do Senhor e da alegria que Deus pode dar, transformando a sua vida, fazendo de você um filho de Deus. Que Deus nos abençoe.